Sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando hoje o nosso episódio do podcast Elas por Elas, né? E o nosso intuito hoje, qual é? É falar sobre a liderança feminina, né? E os estereótipos que existem e que precisam ser ultrapassados. A gente sabe que já teve um grande avanço com relação a isso. Mulheres notoriamente têm se transformado em grandes líderes, mas a gente sabe também que a sociedade traz um impacto e que às vezes é muito difícil quebrar isso, né? E para isso a gente vai receber a nossa convidada. Por favor, Camila, apresente a nossa convidada. Priscila Lima, o chefe Priscila Lima, ela está na carreira há mais de 10 anos, gastronomia, e eu conheço ela há uns poucos 20 anos. Só. Só isso. No podcast Elas por Elas, a gente fala de empoderamento feminino, evolução, consciência e apoio. E eu convidei a Priscila justamente para a gente conhecer um pouco da história dela e ajudar vocês aí a evoluir e crescer com consciência nessa questão do empoderamento. Primeiro, fala um pouco da tua história. Bom, é um prazer estar aqui, né? O convite, é uma honra estar aqui. E eu comecei na publicidade, sempre fui muito comunicativa, trabalhei em jornal um tempo, trabalhei com fotografia. Então é uma característica que eu sempre identifiquei, que é me comunicar, né? E fui para essa área. Outro detalhe muito importante é que eu sempre gostei de ensinar. E aí, no meio dessa minha carreira ali de publicidade, eu tive uma oportunidade que não, até hoje eu busco explicação, mas né, tudo na vida no final tem um sentido, né? Sim. E aí meu pai, que sempre foi uma referência para mim, no meio disso uma confusão e surgiu a questão da gastronomia. Eu sem saber muito, eu não sabia, na verdade, não era minha profissão, mas eu sempre gostei de fazer para o outro, então isso era uma característica que eu não gostava de cozinhar para mim, eu gostava de cozinhar para as pessoas, eu sempre gostei de receber, eu sempre gostei de fazer para o outro, né? E ver o outro expressando aquele sentimento, comendo aquilo e sentindo, né? E aí, no meio disso, meu pai chegou para mim e falou: minha filha, e aí, o que você vai fazer na sua vida? Porque na época eu tinha um estúdio fotográfico, fechei o estúdio, e aí comecei a fazer doce, sem saber fazer, mas eu tive uma oportunidade que a pessoa falou: você faz? Eu não sabia fazer, mas eu disse: faço. Me dê que eu faço. Na minha cabeça, aquilo ali era pra... Ia dar certo, na minha cabeça estava tudo resolvido. Tudo sob controle. Mas na minha cabeça eu ia ter um tempo pra... Tipo assim, não, o que eu não sei eu vou aprender, porque eu sempre fui muito assim, né? Não sei, ok, não sei, mas eu vou aprender. E aí eu disse: pra quando é? Pra amanhã. Ah, entendi. Aí eu disse: faço. Né? Assim, Sim. aceitei. Bem Porque plena, não tinha... né? Pleníssima, porque não tinha sentido aquela ligação pra mim, naquele momento. Eu não trabalhava com isso, eu não tinha um Instagram... Tinha 30 seguidores, o Instagram tinha acabado de ser lançado, então não tinha o menor sentido. Eu sabia que aquilo ali era um sinal de que eu estava pedindo e ele estava me informando, né? Aceite, que uma oportunidade ela bate uma vez só, né? E eu aceitei. Desliguei a ligação e eu comecei a chorar. Né? Muito medo, muito medo. E eu disse: não, eu vou fazer. E nisso eu comecei a fazer, mudei completamente de área. Aí fui estudar, tudo aconteceu muito rápido, com menos de um ano me procuraram de outro estado para dar aula. Você dá aula? Eu digo: dou aula sim. Hora. Mas eu nunca tinha dado aula, Sim. né? E é uma pessoa de outro estado querendo vir para Fortaleza para fazer aula comigo. Então, outra oportunidade que é outro sinal que eu preciso compartilhar o que eu estou aprendendo. Sim. E nisso, comecei a dar aula também. E aí entrei mais profundo no ramo de gastronomia, ensinei assim, tive muitas turmas, graças a Deus, acho que hoje uns mais de 10 mil alunos aí por aí. E para mim, lecionar era assim, eu participar da evolução do ser humano, eu tinha uma responsabilidade muito grande. Eu tive, graças a Deus, assim, o poder de fazer muita gente hoje ter uma renda, um sustento, né? Então, foi muito gratificante. De 3, 4 anos para cá, eu fui evoluindo de cargo,
né? Assumindo outras responsabilidades e comecei a gerir os estabelecimentos onde eu estava passando. Entrava como chefe de cozinha, né, para treinar a equipe e acabei indo para a parte operacional, burocrática e gerenciando. E hoje eu estou nessa fase de gerenciamento, né? Sair um pouco ali do operacional, do chefe, mas chefe é cargo, né? Chefe não é. Mas Isso. você falou uma coisa bem interessante, que é sobre, obrigada, que é sobre você gostava de cozinhar para as pessoas. Sim. A cozinha, ela é entrega, Sim. né? É o ato de você se doar para o outro. Então, cozinhar para alguém é se doar em nome do amor para o outro. Sim. Então, muitas vezes a gente não faz pra gente, mas a gente quer o quê? Que o outro coma e sinta o sentimento, a satisfação. Exato. E talvez por isso os sinais vieram para você e você talvez não tenha percebido. Né? Talvez, não sei toda a história, mas talvez você estivesse num momento onde você quisesse fazer várias coisas, mas não sabia propriamente o que fazer. Com certeza. Porém, você teve uma sabedoria de abraçar. A gente brinca que é assim, eu não sei fazer, mas me dá 5 minutos que eu resolvo. Mas é isso mesmo. Né? Então, isso foi uma sabedoria. E tem sido isso que tem te movido para esse cargo de liderança e transformado a Priscila em quem ela é. Com certeza. Com certeza absoluta. E me diz uma coisa, Priscila, para você chegar nesse cargo de liderança, eu sei que teve os passos, que teve um processo, como toda história tem, mas como foi que você começou, ou foi convidada a liderar uma equipe de gastronomia, assim, de um restaurante? Como foi? A primeira oportunidade que eu tive para assumir uma casa, né, que a gente chama um restaurante, assim, né, a proprietária, ela era minha aluna, fazia parte de uma das minhas turmas, me fez o convite, eu como sempre adoro desafios. Eu não sabia, eu sabia cozinhar, eu dominava ali, mas o operacional, a responsabilidade que envolve por trás de todo aquilo ali, que a gente vai no restaurante, a gente não faz a menor ideia, pensa que é só botar ali no prato e... Mas não é, existe todo um estudo do ambiente, a louça que vai, o controle de estoque, existe tudo isso, é um processo. Né? E eu sabia que eu ia enfrentar muito, aí vem a questão do machismo, né, da nossa sociedade. A gastronomia, ela é uma profissão, querendo ou não, que principalmente quem vai para a cozinha quente, o fogo ali, né, é uma profissão que exige muito, não só mental, mas física também, né? E aí tem mas a você questão... teve essa questão do machismo? Tive demais. Eu, como professora, já tinha, porque eu estava num ambiente na escola que era 90% de professores homens e eu, a mulher ali, né? E aí, Só te cortando um pouquinho, deixa eu só entender, porque é engraçado. Nós, mulheres, somos criadas para alimentar, para fazer a comida... né? Eu achei interessante. Mas não para esse cargo específico, porque é o fogo, porque é a força. Porque é delicado. É delicado. Aquela chama ali é quente. Eu tenho muitas marcas que eu chamo de tatuagens da vida, assim, porque realmente mostra ali a minha... Mas é delicado. Sim. Né? Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Né? Hoje a gente está aí, está muito bem, mas já aconteceram coisas assim, aí envolve outras pautas, envolve abuso, não só psicológico, como moral, assédio físico, aí o uso da força por ser homem, querer gritar, né? Usar o tom da voz, é difícil, é muito difícil, mas para mim eu sempre... Aí tu lidava com isso como? A pessoa chegava... eu fazia ele entender que para eu ter autoridade eu não precisava falar mais alto que ele. Começava daí, assim. Ai, que lindo. Porque você foi a escolha, né? A pessoa te escolheu. Ele não tinha opção. Ou ele me respeitava, ou ele saía. Perfeito. Então, assim, eu não ficava batendo boca, foi difícil, eu tinha muito medo, eu era muito segura no primeiro. Eu achei super interessante isso, super, porque, tipo assim, eu trabalho só com mulheres, então eu não tenho tanta visão quanto você tá tendo. Então, tipo assim, eu me coloquei no lugar e meu Deus, eu tô com orgulho, porque dá muito, assim, um orgulho bom de ver uma mulher sendo empoderada, né? Você se colocou, olha, é assim...
Assim, ponto. E nesse restaurante que eu fui primeiro, toda a equipe que eu ia liderar era homem. Todos eram homens. Todos eram homens. Então foi mais difícil ainda. Porque quando eu tenho uma equipe mista, eu tenho pelo menos ali um apoio ali, né? Já. Aí é mais, a gente vai chegando devagarinho, mas no fim das contas, graças a Deus, não sei se pela minha postura, pelo tom, pela fala, pelo tato, por entender que tudo que é novo gera desconforto, né? Sim. Aí chega uma pessoa nova, uma mulher, né? Eu já estou aqui há muitos anos, por que eu vou ouvir ela? Por quê? Quem é ela? Então eu fazia as pessoas me respeitarem, mostrando, ensinando, né? Sem discutir, sem entrar no mérito de, ai, porque eu sou, não. Então fui ali. E aí disso abriu portas para outras oportunidades e as responsabilidades aumentando, né? Sim. Acho que é bem interessante. E assim, até por experiência própria, eu acho também que quando o homem entende, aí a gente tem uma parceria maior, tem um Exatamente. respeito maior e uma ajuda maior Com da parte certeza. masculina. Mas só que assim, são poucos homens ainda que entendem isso, que cooperam. Então, assim, nós temos sim, muitos exemplos de homens que acabam aderindo à liderança de uma mulher e acaba ajudando. Eu acho que você também percebe isso. Sim. Talvez no começo tem maior resistência, Tem. um ou outro acaba indo embora porque não consegue lidar com isso, mas os que ficam, eles passam a ser mais fiéis Do que as mulheres. e melhores executores Sim. do que mulheres. Sim, com certeza. Mas é isso mesmo. Sensacional. Hoje eu assumi um desafio aí que até compartilhei com a Camila, né? Assim, me deu muito medo, mas de novo, o medo eu fui com medo mesmo, né? Sim. E o máximo que pode acontecer na minha cabeça é não dar certo, eu volto e acabou, né? Mas assim, assumi uma proposta para ir para outra cidade, né? Abdicando de eu tenho algumas parcerias com marcas aqui em Fortaleza, enfim, compromissos aqui, família aqui, filho aqui. E não foi uma casa, não foi uma escolha fácil, né? Digamos assim. E pela proposta também de gerenciar um hotel, né? Sabendo que a equipe que estava lá já era uma equipe de 3 anos, a mesma equipe. Então eu sabia que eu ia ter uma resistência muito maior. Porque é muito mais fácil a gente conseguir ter um diálogo e uma conversa fluida com a pessoa que entrou agora, do que uma pessoa que já está enraizada, que já tem vícios operacionais, que não vai querer ouvir, enfim. Mas graças a Deus, eu cheguei, eles morrendo de medo, porque assim, eu tenho uma cara de... Aqui nem tanto, mas eu tenho normalmente uma cara de chata, né? Eu sempre ouvi isso. Os alunos me viam assim de fora antes de começar a aula, eu falava, minha aula é com ela? Aff, Maria. Mas não é. Eu acho que é pela profissão a gente meio que tem que ter uma postura. Não é que você é chata, você é maravilhosa. Ah, Mas é porque você tem postura, exato. entendeu? É. Então, e a sua postura de liderança, você se impõe. Assusta Você um pouco. E assusta, porque Sim. geralmente, culturalmente falando, a mulher geralmente ela baixa, né? E você não, você tá aqui. E trata todo mundo aqui, tá todo Sim. mundo aqui no mesmo nível. E para algumas pessoas isso é dificultoso, entendeu? É isso. Eu acredito que até você deve ter passado por todos os estereótipos, né? A menina, Sim. a novata, a que não sabe nem o que está falando. A filhinha de papai. A filhinha de papai. Ah, vai lá, domina o fogão da casa dela, vai querer ensinar pra gente. É isso mesmo. Como é que você lida com isso? E se você sentiu em algum momento que isso podia ser para você um ponto de fraqueza, se te deixou fraco em algum momento e você precisou acreditar em outra coisa, pedir apoio de uma amiga, ou, né? O que você fez para sair dessa situação? Porque eu tenho certeza que você enfrentou ela. Várias vezes. O meu ponto de apoio está aqui na minha frente. Muitas das vezes, né? Assim, eu passava por situações, ligava para Camila assim, chorando, desesperada. E hoje eu até estava falando para ela, né? O quanto ela me fez aprender a lidar com certas situações, né? Porque aí gira em torno de outra pauta sobre interesses, né? Que a gente estava conversando hoje.
E aí, assim, a gente tem esse momento de fraqueza, de insegurança, de questionamento, de, poxa, né, mas por quê? Será que eu sou realmente capaz? Será que eu posso? Será que se estão falando é porque deve ser mesmo? A gente começa a acreditar em coisas que não são reais, que a gente sabe que não é, mas a gente começa a botar em questão. Mas graças a Deus, teve uma fase um pouco mais delicada na minha vida que eu busquei a terapia. Né? Eu reconheci, eu estava também conversando com ela hoje, o mais difícil hoje é a pessoa aceitar que precisa de ajuda. Sim. Eu estava numa fase muito perdida da minha vida, quando eu assim estava com essas fraquezas mais presentes. E aí eu cheguei para meu pai e falei, eu preciso de ajuda. E aí na terapia, realmente, hoje eu entendo muita coisa e me fortaleço, sabe? Eu paro, eu tiro um momento comigo, eu me questiono, eu respondo, eu escrevo, eu me fortaleço, reforço ali as palavras, eu digo para mim, né, quem eu sou, o que eu posso, onde eu vou chegar, né, e isso me fortalece. E hoje Isso é evolução. é evolução espiritual. Consciência também. Você teve uma evolução muito grande. Primeiro, você se abriu para querer ajuda e aceitou a ajuda da terapia, né? Tem isso, né? Aceitar, né? Aceitar. Que é muito difícil. Não é só Sim. você precisar de ajuda, mas aceitar, né? É difícil. As verdades doem, né? Dói. Machuca. Né? Precisam ser lidas mais de uma vez para a gente entender. Sim. Exatamente. Exatamente. Mas assim, é interessante porque a questão da terapia. Para você crescer em qualquer área da sua vida, você precisa querer, permitir e estar aberto. Sim. São esses pilares, querer, permitir e estar aberto. Sim. E aí, a terapia, ela é o caminho porque ela ajuda no autoconhecimento. E o teu autoconhecimento te ajuda em todas as áreas da tua vida. Porque a partir do momento que você se conhece, que você sabe quem você é, você vai externar aquilo que está dentro de você. Sim, aquilo. Eu não sabia quem era a Priscila. Eu estava perdida. Então, qualquer fala que viesse ali me diminuir, eu aceitava. Eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu estava fazendo na minha vida. Eu estava indo pelo impulso, sabe? Eu não estava tendo o poder de decisão que hoje eu tenho, sabe? A primeira questão, até da minha família, quando eu aceitei essa proposta para mudar de cidade, foi: minha filha, e aí, o que você vai fazer com o seu apartamento? Eu disse: tá, calma, eu nem fui ainda. Deixa eu ir, deixa eu ter a certeza se eu vou ficar, se é isso, se vai dar certo. Aí depois eu penso, mas se fosse há um tempo atrás, eu já teria desfeito. Ou não ido, ou sei lá, mas eu não tinha tido esse poder de decisão, não vou fazer nada agora. Eu vou entender, passar pelo processo inicial ali, porque toda transição ela é difícil. Sim. Difícil não, né? Tem os obstáculos, porque a dificuldade a gente que impõe. Mas eu não vou decidir isso agora. Então, eu acho que tudo foi a terapia mesmo. E você tem ideia de que nesse papel que você encontrou a Priscila, e nessa doação, através de você cozinhar para outras pessoas, você agora ensina outras pessoas, lidera outras pessoas, e que existem muitas mulheres que passaram pela sua mão e que ainda passam, que precisam desse apoio e desse direcionamento? Demais, assim, e eu amo. Eu tenho cada feedback, assim, de mulheres, assim, que saíram muitas vezes de uma depressão, que eu fiz parte disso, que viram em mim também um ponto de apoio. Na maioria das vezes, as minhas alunas hoje são minhas amigas. Porque a gente conversa e passa... Porque assim, quando a gente tem, principalmente falando de rede social, a gente tem um perfil, meu perfil é um perfil ok. É um perfil que tem 15 mil seguidores. Então pensa o quê? A vida dela é perfeita, ela ganha muito dinheiro, ela não tem problema, ela tá sempre sorrindo, eu amo sorrir. Então, assim, ninguém sabe das dificuldades, das fragilidades que a gente passa ali no bastidor. E ninguém quer estar no Instagram, na rede social, vendo lamúria, né? Não. Ué. Então, ninguém sabe o que o outro passa. E aí, quando a gente conversava, saía após aula, ou durante a aula, conversando, se identificavam muito comigo. Priscila, mas eu não tenho condição de começar. Eu disse: você precisa começar. Ninguém vai começar, tem os casos, né? Mas assim, ninguém começa tendo a melhor estrutura. A Camila, quando começou com a clínica dela,
Eu estava presente. Ela pintava, ela pintou, ela sujou a manga, literalmente sujou as mãos e as mangas para subir o negócio dela. Ninguém começa tendo a melhor estrutura, o melhor cenário, a melhor condição, a melhor mesa, a melhor cadeira, a melhor luz, a melhor parede. Ninguém começa assim. E se eu for procurar empecilho, eu não vou para outra cidade porque no momento, inclusive, eu estou sem carro. Não vou, e aí? Como é que eu vou? Mas eu vou dar, vai dar certo. Eu vou arrumar um jeito lá e eu vou fazer dar certo e vai dar certo. Né? E deu certo. E deu certo, graças a Deus. Porque você já sabia que ia dar certo, né? Tudo tem aquele negócio da mentalidade. Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta aqui interessante. Como você vê a Priscila de 5 anos atrás? Nossa, uma menina. Uma menina. Hoje eu tenho 37 anos, mas eu com 32 ainda era uma menina. Assim, eu sempre fui muito de querer ter minhas coisas, sempre quis, assim, lutar pelo meu espaço, sempre quis. Assim, liberdade, né? Sempre assim. quis ter essa liberdade. Na área profissional também, eu sempre impus muito respeito, não sei, acho que eu puxei ao meu pai mesmo. Quando fala que eu sou igual, eu aceito. Né? E aí, mas assim, eu tinha acesso na época a coisas muito fáceis. Eu não precisava ter tanto esforço para ter. Uhum. Hoje eu reconheço que eu preciso passar por situações, passar por dificuldades para eu poder dar valor. E há 5 anos atrás eu não dava valor a absolutamente nada. Então eu ganhei. Teve uma fase da minha vida que eu ganhava muito bem. Trabalhava. Comecei a adoecer mentalmente, fisicamente. O corpo falou. E o que eu fiz com esse dinheiro? Nada. Hoje eu invisto em estudo, hoje eu viajo, hoje eu... todo ano eu priorizo. Eu tenho um início do ano ali que eu priorizo a minha saúde mental, eu priorizo estudar, aprender e compartilhar, porque a gente não adianta nada aprender e guardar para si. Né? É isso. Eu não sabia fazer escolha há 5 anos atrás. E eu acho que eu era uma menina, a palavra é essa. E hoje eu me vejo uma mulher. Ai, que lindo. Deixa eu lhe perguntar mais uma outra coisa. O que você diria para a Priscila de 5 anos atrás? Olha, uma pergunta interessante. Eu não sei, realmente é uma pergunta que eu não sei te responder. Não sei te responder. Se ela estivesse aqui na tua frente, tu 5 anos atrás, aí tu tá naquele momento de não saber o que fazer, uma menina perdida, hoje uma mulher adulta, responsável, e você olha para ela que aguentou tudo para você estar aqui hoje. O que é que você diria para ela? Eu diria que, por mais que ela não tenha tido, assim, não é nem escolha, mas assim, a atitude de certas resolver ser mais resolutiva, ela foi uma pessoa muito forte. Ela era forte, ela passou por várias provações, várias situações, e que, não sei se entra aqui, né, mas eu sempre fui colocada ali, testada para ser frágil. Né? Eu era mais nova, enfim. Então, eu admiro, assim, eu admiro cada fase que eu passei, assim. Eu não me arrependo de hoje ter demorado talvez um pouco, mas a questão de, sei lá, eu daria parabéns para ela. Agradeceria, né? Sim, se eu não tivesse passado, talvez hoje não estivesse aqui, né? Você poderia contar algum ponto que aconteceu assim em relação à sua liderança nos trabalhos que você já teve? Qual foi o ponto que você, tipo assim, cara, esse daqui é um teste que está acontecendo comigo que eu nunca pensei que eu fosse passar, que te abalou assim emocionalmente? E como você superou isso? Eu sempre passei por muito... Aí volta a questão de ser mulher. Não tem outra justificativa, porque conhecimento e base eu sempre tive. Antes de assumir qualquer trabalho, posição de trabalho. Abuso psicológico, moral, sempre teve. Passei por um estabelecimento onde eu tinha que liderar, coordenar 24 pessoas.
uma empresa grande em Fortaleza, uma empresa conhecida, renomada, e para mim, meu Deus, era um sonho trabalhar ali, ainda mais assumir dois setores, né? Então, ali eu passei por muita coisa mesmo, muita coisa. Eu passei pouco tempo, mas foi o tempo que eu mais sofri mentalmente, e foi quando eu tive, o meu corpo realmente sofreu um burnout, apaguei. Eu acordei dentro de uma UTI. Né? Aí eu acho que é um assunto um pouco mais complexo, assim, mais profundo. Mas o médico olhou para mim na UTI, eu só chorava porque eu estava viva. Um momento super fragilizado, a cabeça enrolada, enfim. E aí ele falou assim: Priscila, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa é que você não tem nada. E a ruim é que você não tem nada. Ou você para, ou você para. Porque se tivesse algum laudo, seria mais fácil. Isso por isso. Então, você apagou. E eu reconheço, eu estava assim, sendo negligente total comigo. Eu não estava dormindo, eu não estava comendo, eu não estava insana, trabalhando. Nessa época, eu além do emprego fixo, eu dava aula para 7 turmas. Então eu saía às vezes 5 horas da manhã e chegava meia-noite em casa. Eu não estava vivendo, né? E aí nisso nessa empresa foi quando eu saí da UTI. Não, eu preciso realmente cuidar de mim. Né? E foi aí que eu dei uma pausa, e nessa pausa eu fui ressignificando. A palavra eu acho que é essa, né? E lá eu já entrei com medo, na verdade, eu entrei querendo, mas entrei com medo, porque eu fui alertada sobre algumas pessoas da empresa, pessoas com 30 anos que estavam na empresa e que ninguém fala com a pessoa, porque a pessoa é intocável. Olha, fulano, tu tem que ter cuidado porque tu não pode chegar a mim. Mas aí a gente vai com jeitinho. Eu nunca tive nada com a equipe. A minha situação não foi com a equipe, foi com a parte, né, superior. Mas assim, as pessoas que me disseram que iam me dar trabalho foram as que menos me deram trabalho. Foram as pessoas que... Como que você saiu dessa situação? Porque a pessoa que está lá... Eu tive que sair, eu tive que contornar. Ela teve que sair. Não, mas durante, né? Até eu sair. Como é que eu fazia? Eu sabia que tinha uma das pessoas, por exemplo, né? Dá um nome fictício aqui, o João. Eu tinha um João lá, que ele era o primeiro funcionário da empresa. Ele estava lá há 30 anos na empresa. Ele trabalhava separado de toda a equipe. Ele tinha um espaço só para ele. Então a empresa já, né, corroborou para aquilo ali. Já criou o monstro que a gente chama, né? Porque se está todo mundo trabalhando junto, só ele está separado por quê? E aí eu percebia, normalmente quando eu vou para uma casa nova, um lugar novo, eu observo muito a equipe antes de tratar. Porque tem que ter muito tato, né? E aí, eu percebi que ele chegava e fazia quieto, ninguém falava com ele porque tinha medo dele. Aí a primeira tentativa de contato, eu cheguei, ele, não venha não, venha falar comigo não. Eu disse, calma, fulano, tô aqui para te ajudar. Não, mas é porque não vão fazer isso. Não, mas se alguém passou aqui e não fez, eu preciso que você me ajude, porque eu tô aqui para te ajudar. Não sei o que o outro deixou de fazer ou fez, mas se eu tô te dizendo que eu vou fazer, é porque eu vou fazer. E eu respeitava o espaço dele, né? Então, assim, foi um processo gradativo ali, eu ia chegando de manhãzinha, fulano, nunca aproveitei o negócio, rapaz, eu vou embora daqui, não vou provar a tua comida. Aí ele fazia, ia levar na minha mesa. Então é um jeito, né? Somos todos educados de formas diferentes, com realidades diferentes, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, e a gente tem que aprender a lidar, né? Eu aprendi com ela aqui, que é o quê? Tudo é a maneira como você fala. Tudo, sempre. Eu digo sempre. Tudo, mas nossa, eu posso chegar para uma melhor amiga, eu posso magoar ela. Eu posso chegar para Camila e dizer, amiga, troca a tua blusa. Se tu botar uma blusa vermelha, vai ficar melhor. Ou eu posso chegar e dizer, que blusa ridícula. É verdade. Né? Então, assim, é a maneira que se fala, como se fala, o momento que se fala, né? Não é fácil. Não. Liderar não é fácil. E esse foi o momento que você identificou que não era só ganhar, Sim. Que era mais? Sim. Na verdade, o momento que eu descobri isso foi ensinando. Porque venhamos e convenhamos, né? Professor, seja de qual rede for, se for pública ou privada,
não é bem remunerado. Sim. Eu ganhei, assim, uma quantidade significativa durante a época que eu estava ensinando muito, porque eu tinha as minhas turmas, os meus valores no meu espaço. Eu montei um espaço fora as escolas que eu dava aula, e eu tirava em 2 dias o que eu ganhava em 2 meses Sim. nas redes, né? Mas assim, eu fazia porque realmente é lindo ver a pessoa ter uma dificuldade de não conseguir fazer algo e ali com paciência, você vai conseguir. A maioria dos alunos já chegavam dizendo, não, eu não vou conseguir fazer. Eu disse que tu nem fez a aula e tu já tá dizendo que tu não vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer sim. E aí, assim, fazendo, semana passada eu recebi um antigo aluno meu de 3 anos atrás, ele achou uma apostila e disse, Pri, quero compartilhar que hoje, depois de 3 anos que eu fiz um curso, eu consegui comprar meu forno, graças à aula de bolos que ele teve também, então ele já tem a empresa dele, e ele conseguiu fazer o bendito macarrão, né, que na confeitaria, na patisserie, é um dos mais temidos, assim, mas não tem dificuldade nenhuma, as pessoas que complicam mesmo. E aí compartilhou uma fornada linda, com forno novo, aí eu fico assim toda besta, meu Deus do céu. É bonito demais você ver, tipo assim, um aluno seu, uma aluna sua crescendo. Nossa, É muito não bom. tem dinheiro que É pague. muito bom. Não tem. E você ter sido start na vida de alguém assim, não tem. E aí, falando de liderança, né? Pelo menos comigo funciona assim. Às vezes a gente tem um conceito, a Sim, gente gosta do ensinar, só que existe um processo. sim. Aí o processo talvez seja o mais doloroso, porque você tem que cumprir padrão, você tem que ou fazer com que o outro faça do jeito que tem que ser feito, Sim. né? Então, é mais ou menos, eu não sei se vocês viram esses dias, tem um memezinho do pai com 3 filhos e ele pede para os filhos ensinar a escrever para ele como passa manteiga no pão. E cada filho faz de um jeito. E aí o filho fica puto. O menino tem acho que uns 4 anos, porque o pai põe a faca de qualquer jeito dentro do pote, de ponta cabeça, passa a faca só no pão. E comigo acontece isso. Sim. A liderança, ela vai além de só você transformar a vida do outro, mas de você ensinar padrão, de você aprender padrão. Exatamente. É muito difícil. É difícil. Como foi e como é isso para você? Por exemplo, nesse desafio novo, né? Vamos chamar de desafio, que para mim já foi vencido. Mas quando eu cheguei, de novo, é o novo, né? Vixe, vem uma. Eles me chamavam de bichona, né? Ah, bichona, vem aí. Eu disse, gente, vocês estão com medo de quê? Não, é porque. Não, vamos lá, eu quero primeiro aprender com vocês, eu quero entender o que vocês sabem, porque na gastronomia eu costumo dizer que não existe o certo e o errado. Existe o que é bom para você. Eu posso gostar de um caranguejo, você pode não gostar. Eu posso gostar de um pão com manteiga e você pode gostar de pão com Nutella. E tá errado? Não tá. Como que vocês aprenderam a fazer tal coisa? Deixa eu ver. Aí eu falei, lindo, perfeito. Vamos melhorar? A gente pode melhorar. E nisso eu fui chegando, né? Aos poucos. Não dá para chegar e não dá para se impor. É um processo assim de ganhar confiança. Eles não me conhecem, então como é que eles vão confiar numa pessoa que não conhece? Se algo já funciona, né? Porque é algo que já é bom, que já funciona, tá lá, é real, sim, a empresa está existente, funciona, mas precisa melhorar, então é devagar. É um toque aqui, é uma decoração diferente aqui, prova assim, né? Ah, não, mas eu aprendi isso não, mas ó, tradicionalmente é feito assim, mas não tem problema se aqui é feito dessa forma. Vamos fazer o padrão da casa, mas a gente pode melhorar ainda. Então é um tatozinho que é lindo, é um processo. E aí existem os vícios operacionais, né? Sim. Já funciona, por que eu vou mudar? Eu aprendi assim. Né? Eu aprendi assim, então tá certo assim. Né? Mas é um processo de construção mesmo, tem que ter paciência. Né, até eles respeitarem, até a gente ser respeitada também, é um processo. E você acha que esse processo foi quem também, ou o que também, mudou você? Totalmente. Vixe, totalmente, 100%. 100%, sem sombra de dúvidas, né? Total. Porque às vezes quando a gente não sabe quem a gente é porque a gente faz tudo e não faz nada. Sim. E para que eu seja muito boa em alguma coisa,
Ele tem que ter começo, meio e fim. Sim. E a maior dificuldade que eu vejo nas pessoas é que as pessoas começam a executar algo e E param. param. Ou porque acham que não Exato. está dando certo, mas não chegou ao fim. É. Ou porque se cansaram, mas, gente, tem um processo. E outra que eu acho também que é interessante, que as pessoas que já têm um certo tempo na profissão ou na área, né, seja ela qual for, têm uma mente um pouco pequena de achar que sempre sabem de tudo, de achar que não pode aprender, de achar que às vezes a pessoa não teve a condição de investir no estudo, mas ela sabe com a vida. Sim. Tem muita gente hoje que tem empresa, grandes empresas aí na pandemia, a gente viu fechando grandes nomes. E quantas lojas pequenas, de empreendedores pequenos, que aprenderam ali na raça como lidar, como que o negócio funciona, né? E sobreviveram. Né? Eu acho que a gente tem que entender a realidade de cada um. Como é a vida da Adriana? Como foi a base da Adriana? Como foi a base da Camila? O que eu tive? E, graças a Deus, meus pais sempre tiveram, assim, nos deram o melhor estudo, a melhor condição, sempre fizeram tudo por mim e pelos meus irmãos. Eu tive isso, eu sou um privilegiada, né? Eu pude ir para outro Tá estado. tudo bem, Tá né? tudo bem. Porque as pessoas também têm a mania de dizer que, ela tá dizendo isso porque ela sempre teve tudo. Gente, também não é assim. Não, Todo mundo tem as dificuldades, não Nem importa. todo mundo teve tudo na vida, né? Nossa, mas gente, por mas mais, assim, mas por mais, Mas ela fez a escolha de não viver Total. só sobre isso. assim, eu passei por um desafio pessoal quando eu me separei do pai do meu filho, né? Sim. Não foi uma escolha fácil, porque eu sabia que ia ter todo aquele julgamento. Minha família não me julgou, mas a sociedade sim. Né? Então, assim, eu me preparei muito psicologicamente para isso, mas mesmo assim ainda foi doloroso, um processo desgastante, enfim. E aí, na época, eu saí do apartamento, voltei para casa dos meus pais. Minha filha fica aqui, não dá. E mais um desafio. Fui atrás da minha casa para ficar com meu filho. Que hoje ele, pela minha rotina, pelas minhas escolhas atuais, ele não mora comigo, mas também não é uma escolha fácil, né? Enfim, mas são desafios que a gente vai passando, vai evoluindo e a vida é feita de escolha, né? Mas aqui você tem apoio, porque aqui a gente não tá para julgar nem criticar, a gente tá para entender o outro lado feminino. Nós, como mulheres, temos que começar a normalizar a questão de tipo assim, Priscila, eu entendo você e eu tô aqui para te ajudar. Isso é muito difícil, porque a própria rede que era para ser de apoio, a gente tem. É muito difícil hoje você ver uma mulher que apoia a outra. Não tem. É como a Adriana estava falando, na maioria das vezes a gente tem o apoio de um colega de equipe homem, que naquele início ali tem aquela questão do ego, né? Mas depois entende que a mulher não está ali para competir ou para ser melhor que ele, está ali para ambos se respeitarem. Respeito, né? Então, é a palavra certa. Né? E a mulher, poxa, olha a força que as mulheres teriam se realmente ambas se ajudassem, se ouvissem, se entendessem, né? Mas hoje a maioria é muito mais fácil julgar do que entender, né? Eu tenho uma amiga que o filho dela mora com o pai, acho que desde muito novo, na verdade. E foi uma escolha dela e do filho, né? Porque ela não estava feliz diante de uma situação, ela se mudou de estado e ela sofreu muito porque as pessoas ainda hoje julgam. E ela tem um relacionamento lindo com o filho. Sim. Mas é porque as mulheres, elas são ensinadas de novo ao fogão e a ficar com os filhos. Sim. A mulher que ela opta por deixar o filho com o esposo, né, com o pai da criança, na verdade, ela é errada. Por que ela é errada? Eu sofro isso hoje, na verdade, né? Porque até certa idade do meu filho, eu sempre fui muito leoa. Eu me lembro quando as pessoas iam visitar ele, recém-nascido, a criança dormindo, e queriam acordar. Não, ele tá dormindo, não deixa. Eu sempre fui muito leoa, sempre fui muito protetora dele. E morou comigo, assim, integralmente até os 3 anos, depois aí ficou nessa, graças a Deus eu tenho meus pais e meu irmão, que, Ave Maria, não tenho como questionar. E o pai, né, até certo tempo atrás, ele era bem ausente. Hoje, ele fica mais pai, inclusive, do que comigo, né? Hoje o pai, graças a Deus,
tá bem presente, fica com ele, até estuda próximo da casa do pai, porque na semana ele fica com o pai, né? Mas até certo tempo atrás não era. Só que aí, por que que hoje eu sou julgada porque ele tá com o pai? Sim. Por que que ele tem que ficar comigo integralmente? Por que que só eu tenho que abdicar da minha profissão, da minha escolha? Por que que eu não Porque posso você não fez evoluir? sozinha. Por que que eu Mas não as posso? pessoas não julgam isso. Não é o fato de construir uma família, fazer um filho, e sim o fato de que o filho tem que ficar com a mãe. A mãe pode não ter a condição nenhuma, Mas tem que estar tem com que a ficar com o mãe. filho. Como? Por quê? Né? Aí Obviamente a que é um assunto para a gente depois aí trazer outras longo, mulheres e a sim, Priscila voltar, sim, porque é isso que acontece. é um preconceito enraizado, né? A sociedade. Ah, mas a Priscila deixou o filho dela, mas ela é uma chefe. Ela pode viajar para onde ela quer, ela pode dar curso não sei aonde. Por que que não fica com o filho? Gente, foi uma escolha para você ser quem você é hoje e dar o melhor para o seu filho. Você precisou fazer essa escolha. Sim, Então, esse é um dos temas e acho que assim é um dos assuntos que fez com que eu e a Camila a gente tomasse a decisão de ter esse programa. sim, Porque é o que Exato. a gente mais encontra, são pessoas que são muito bem-sucedidas profissionalmente, mas que sofrem de alguma forma preconceito na vida pessoal, porque deixou um casamento, porque sim, precisou abrir mão do filho, porque não pode cuidar disso, por causa daquilo, porque as próprias mulheres acabam julgando. São sim. todas? Não, mas às vezes é automático, porque a sociedade criou isso. Exato. Às vezes é automático, como você está falando, né? É complicado. É bem complicado, mas é isso, né? E o projeto de vocês é lindo, porque acolhe, né? Vocês estão aqui para isso, vocês estão aqui trabalhando com mulheres reais. A gente está num mundo digital aí, de muita vida, né? Que não existe, de realidades. Só o que a gente vê. Né? As pessoas só postam o que a gente quer que as pessoas vejam, né? E aí é uma realidade paralela. Ixi, eu conheço tantas pessoas que não vivem aquilo ali, que na realidade não é aquilo que posta. Sim, com certeza. Né? São essas pessoas que a gente quer conhecer, são essas pessoas que a gente quer conversar, que a gente quer apoiar. E a gente não tá aqui para dizer só você tem que mudar a sua vida. Viu? Tá errado, a partir de né? agora você vai voltar lá e vai estar com o seu filho. Não. Entender, né? Se você um dia precisar de ajuda, se você quiser conversar sobre o assunto, a gente tá aqui. Sim, sim. É isso. É isso. Eu gosto de ouvir também, né, Camila? Eu Aham. adoro ouvir. Adoro ouvir as pessoas, aonde eu chego. Ah, mas a gente tá precisando de uma pessoa. Então tá bom, tô aqui. Vamos lá. Não, mas e a hora? Não, mas eu tô aqui, tá tudo certo. Vamos ouvir. Sim. Porque a maioria das vezes a pessoa não tem nem pra quem falar. É o externar que a pessoa não tem. Porque chega em casa, aí tem a família, aí tem o esposo que não entende, aí tem um filho, aí tem a mãe que vai falar, aí tem um pai que vai falar. Aí já vem o julgamento. Exatamente. Casou porque quis. Eu avisei. Vamos virar. Não foi falta de aviso. Olha aí. Mas esquece que ninguém vai viver para você o que você precisava viver. Essa é a grande realidade. Você só é quem você é hoje porque você viveu as coisas. Porque você passou pelo que precisava passar. E hoje você ajuda outras mulheres. Sim. Esse é o recado que ela precisa dar agora, né? Então, Priscila, qual é o recado que você deixaria hoje para outras mulheres? Olha, eu digo assim, tenham força, vai com medo mesmo, tá com medo, vai com medo, enfrenta, levanta a cabeça, né? Nós somos muito mais fortes do que a gente consegue imaginar. Mesmo hoje eu me achando forte, eu sei que eu sou mais ainda. Então, assim, tenha um momento de fragilidade, chore, externe, converse, se sinta, sei lá, eu tô aqui numa TPM, eu tava dizendo pra Camila, eu tô me achando feia, tá bom, tudo bem, mas amanhã acorda, lava o rosto, se olha no espelho, lava o cabelo, hidrata o cabelo, pinta a unha, faz a sobrancelha, bota um blush, né? Vai visitar uma amiga, vai dar uma volta sozinha mesmo no shopping, sei lá, vai comer uma coisa que gosta, mas tem que levantar a cabeça. Sempre precisa. Né? E eu passei por muito tempo isso também. Eu permiti ficar nesse lamúrio, sabe? Ixi, quantas vezes eu fiquei nas horas falando com a Camila. É o luto. Nós vivemos nossos lutos. Hoje eu escolho agir de forma diferente. Hoje eu prefiro me encarar as coisas do que fugir, sabe? Então a dica que eu dou é invistam em vocês, assim.
se escutem, se apoiem e vai com medo, né? Tenha força e segue. Porque o mundo é pequeno pra gente, tá? Eu acho que é pequeno. Sensacional! É isso mesmo, o mundo é pequeno pra gente. O Essa mundo é é a frase. pequeno. Gostei dessa frase. O mundo é pequeno, a gente tá só começando aí, E né? o nosso sonho, né? Nosso, eu digo nosso porque é realmente todos nós mulheres, é exatamente esse, né? De mandar essa mensagem pro mundo para dizer que você não está sozinha, que você tem apoio independente da escolha que você tenha, Sim. né? E é isso. É entender que mulher é multifunção também, né? E usar isso a favor. Eu ouvi isso de um próprio colaborador da empresa. Dona Priscila, calma, é porque a senhora é mulher. E homem só consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo. Vocês não, vocês fazem 1000 coisas. Ah, entendi. Então eu precisei ouvir de um homem, veja bem. Eu precisei, né? Então vamos usar isso a nosso favor. Né? A gente consegue ser mãe, a gente consegue ser amiga, a gente consegue ser esposa, a gente consegue ser namorada, a gente consegue ser professora, a gente consegue dar o melhor, ter o mesmo cargo, enfim, a gente consegue tudo que a gente quiser, né? Exatamente. E aí, eu tô super feliz. Eu também aqui. estou super feliz. É assim, uma satisfação muito grande de conhecer pessoalmente. A minha também. Uma das minhas amigas, meus anjos estão Ah. aqui. E dizer para você que, assim, continue sendo esse exemplo. Né? Continue tendo essa força e bola para frente. Porque o mundo é pequeno perante você. É sim, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Ai, eu que agradeço pelo convite. Amei. Ai, meu Deus, quero voltar. Quero fazer mais. Teremos muitos Sim, assuntos. sim, com certeza. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até o próximo episódio do podcast Elas por Elas.